Pontuação. Entender tecnicamente o uso da vírgula significa dar um passeio bem completo pela gramática. Relembremos, no momento da leitura você tem que perceber aposto, tem que perceber vocativo, tem que perceber os adjuntos adverbiais, as orações subordinadas adverbiais, as subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas, especialmente a diferença entre adjetiva explicativa e restritiva. Tem que entender de orações coordenadas, tem que entender de enumeração, enfim. Realmente a vírgula requer conhecimento de vários tópicos gramaticais. E para começar bem, começar sem fugir daquilo que interessa para você, vamos resolver uma questão da Quadrix 2017. O raciocínio que postula a prioridade do crescimento econômico como resposta aos desafios do desenvolvimento é falacioso, vírgula, pois, vírgula, a cada dia, vírgula, aumentam as dúvidas sobre o modelo de crescimento que beneficia poucos em detrimento de muitos. E a expressão a cada dia já destacada para você entre vírgulas. Proposta da banca: estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso a expressão a cada dia fosse deslocada com as vírgulas que a isolam para imediatamente depois da forma verbal aumentam. Pronto, esse tipo de proposta é padrão nas bancas que elaboram provas de concursos e vestibulares, ou seja, uma interferência no texto apresentado. Interferência, nesse caso, significa retirar a expressão a cada dia de uma posição antes do verbo e colocá-la após o verbo. Acho fundamental que você perceba que dentro do contexto, a cada dia é uma locução adverbial. É o famoso adjunto adverbial de tempo. E que perceba mais ainda a posição do adjunto adverbial em relação à oração. Olhe bem para o pois começa uma oração nova. E qual é o tamanho dela? Pois a cada dia aumentam as dúvidas sobre o modelo de crescimento. Conclusão, você está olhando para a cada dia, adjunto adverbial de tempo, no meio da oração. Adjunto adverbial intercalado. Proposta da banca: certo ou errado? Naturalmente você está diante de uma proposta certa. Agora, quer entender melhor como é que se dá o emprego da vírgula em função dos adjuntos adverbiais? Então, acompanhe comigo. Você tem que enxergar adjunto adverbial no momento da leitura. Portanto, isso é falacioso, vírgula, pois, vírgula, a cada dia, vírgula, aumentam as dúvidas. Estamos olhando para duas orações. Qual é a primeira? Isso é falacioso. Qual é a segunda? Pois, vírgula, a cada dia, vírgula, aumentam as dúvidas. Então, enxergar que a cada dia é um adjunto adverbial de tempo no meio da oração, ou seja, adjunto adverbial intercalado. Então, você tem duas vírgulas, mas elas não são obrigatórias. Como é que se decide se as vírgulas são obrigatórias ou facultativas? É o tamanho. Meio subjetivo, então é melhor você contar as palavras. Adjuntos adverbiais formados com até 3 palavras têm pontuação facultativa. A partir daí, cria-se a obrigatoriedade do uso da vírgula ou das vírgulas. Portanto, o adjunto adverbial a cada dia tem pontuação facultativa pela extensão, pelo tamanho. Bem, o que é isso? É falacioso? É a oração coordenada assindética. Você aproveita o uso da vírgula e entende melhor o período em que o adjunto adverbial está presente. E a oração que começa com o pois a cada dia aumentam as dúvidas, oração coordenada sindética explicativa. O pois também vai ser estudado. Por quê? Porque ele provoca vírgula. Veja bem, a vírgula provocada pelo pois é a vírgula antes. A vírgula que está após o pois foi provocada pela locução adverbial a cada dia. Vamos então para uma frase nova. Na verdade, não tão nova assim. É a mesma frase anterior, apenas mudamos o a cada dia de posição, que foi exatamente a proposta da banca.
Isso é falacioso, vírgula, pois aumentam, vírgula, a cada dia, vírgula, as dúvidas. Bem, você sabe que o adjunto adverbial continua no meio da oração, ou seja, continua intercalado e continua tendo vírgulas facultativas. As bancas vão casar essa percepção das vírgulas facultativas com a semântica, com a ideia. E como o adjunto adverbial é móvel, ele não tem uma posição fixa, ele pode mesmo ocupar 2, 3 posições na frase, sem interferir na ideia, porque ele se relaciona com o verbo. Nós temos uma frase que sobrevive sem o adjunto adverbial. Leia comigo. Isso é falacioso, pois aumentam as dúvidas. Então, a cada dia é uma informação de tempo e pode estar antes do verbo, pode estar depois, não há problema nenhum. Continuamos com isso é falacioso, oração coordenada sindética, e a outra oração, a que começa com o pois, a oração coordenada sindética explicativa. E ainda uma versão nova da mesma frase com o a cada dia, que é o adjunto adverbial, usado no fim. Leu agora? E aí o que você percebe? Que o adjunto adverbial, quando está no fim da oração, a vírgula é proibida. Por quê? Porque é a posição normal. Então vamos amadurecer quantas posições o advérbio, o adjunto adverbial, pode ocupar dentro da oração. Pode aparecer no fim, é a posição natural, por isso não teremos a vírgula. Pode aparecer no início, aí teremos uma vírgula. E pode aparecer no meio, o advérbio intercalado. Aí 2 vírgulas, que dependendo do tamanho do advérbio, são facultativas ou obrigatórias. Tranquilo, então? Continuamos com a mesma estrutura, oração coordenada sindética e oração coordenada sindética explicativa. Tranquilo, não é? Então, meu amigo, vamos olhar as frases em sequência. Você tem 3 opções para usar a expressão a cada dia. A primeira delas, isso é falacioso, pois a cada dia aumentam as dúvidas. O nome adjunto adverbial intercalado, 2 vírgulas que não são obrigatórias. Você tem liberdade para empregar o a cada dia depois do verbo. Isso é falacioso, pois aumentam, vírgula, a cada dia, vírgula, as dúvidas. E pode empregar o a cada dia no fim da frase. Isso é falacioso, pois aumentam as dúvidas a cada dia. Lembrar que no fim da frase, posição natural do adjunto adverbial, nós não teremos o emprego da vírgula. A vírgula, então, é usada para marcar a posição inicial ou a posição intercalada. Perfeito, então?